Momento UOL. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego Azevedo, sou fundador da CS Academy e esse é o Momento UOL, o seu podcast sobre clientes. Estou aqui com a Isabela Vicentim. Tudo bem, pessoal? E hoje temos um convidado muito bacana, mas antes eu quero falar aqui sobre o nosso apoiador, que é o Onono, Centro de Experiências Científicas e Digitais da BASF, que vai ficar com a gente aí durante toda essa temporada. E bom, convidado aqui, parceiraço meu aí de longa data, início de CS no Brasil. Esse é um marco, né, que de tudo aqui que está escrito no seu currículo. Consultor na SAP, isso aqui eu já sabia que tinha rolado. Toto sabia que tinha rolado. Project Builder também com o famoso Thiago Reis, né, que hoje é famoso no Brasil. Hoje tá famoso ele. Matheus Pestana, parceiro. Obrigado. Valeu, obrigado Seja aí por muito ter bem-vindo. topado aí gente. o convite. É isso, sempre um prazer. Desde os primórdios. com Desde a os CS primórdios, a Academy. primeira Turma. turma da CS Academy estivemos lá. E algumas outras depois, né? Exatamente. Sim, rodando o Brasil. Rodando o Brasil. Fomos para Recife, Floripa, Recife, uau. Curitiba. Tava frio pra dedéu esse dia. Muito. Nossa senhora, foi. Seja bem-vindo, fica à vontade aí para se apresentar, falar um pouquinho de você. Matheus, fundador da Sensidata, acho que é o marco mais importante da sua vida, mas enfim, vou te deixar aí para falar um pouco desse seu histórico. Cara, preciso atualizar até esse currículo, porque de verdade, cara, assim, perto do que foi a Sensidata, as outras coisas ficaram menores, assim, é interessante isso. A gente tirou do LinkedIn, você não entrou no LinkedIn já faz um ano. Pois é, cara, eu preciso atualizar aquilo lá. Mas, cara, acho que a gente teve a grande oportunidade, eu acho, o privilégio de conseguir estar no início de uma criação de categoria no Brasil, que de verdade, cara, eu acho que a gente ainda está longe da onde a gente pode chegar. Mas a gente sempre participar do começo e ver que aquelas ideias às quais você acredita e resolveu colocar parte da sua vida e dedicar um bom período para desenvolver, elas reverberavam em outras pessoas, numa comunidade, em outros negócios. Eu acho que isso é muito legal. Eu, antes de empreender, não entendia muito bem a relação dos empreendedores com o empreendedorismo, mas eu acho que não existe nada mais recompensador do ponto de vista de realização, que é você fazer um negócio dar certo. E esse dar certo, de verdade, não é assim, cara, ser uma empresa bilionária, fazer um IPO. Dar certo tem diferentes aspectos. Pagar o salário da galera. Para cada negócio. Às vezes é pagar o salário da galera, às vezes é contribuir para o país. Você pode ser CEO de uma ONG, né, cara? E não tem nada a ver com dinheiro. Então eu acho que esse contexto de construção, quando eu estava lá, eu entendi o que eu queria. A gente tenta encaixar tudo em empreendedorismo numa caixa única, mas eu acho que o que eu queria era construir e ser protagonista da minha história. Isso tem um lado muito bom e tem um lado muito ruim. Eu também sempre disse uma coisa: negócios que não dão certo ou que dão meio certo, às vezes do ponto de vista financeiro, o empreendedorismo pode se transformar no pior emprego do mundo. Que é aquele emprego que você não gosta, mas você não pode sair. Então eu acho que ter sido fundador da Sensidata, hoje pai da Maria e da Rita, companheiro da Jaqueline, são a forma como eu me defino aí. Eu acho que é o melhor jeito da gente começar. Muito legal, cara. E eu acho que isso de ter o propósito do CPF colocado no nosso CNPJ, né? Eu sinto a mesma coisa que você falou aí na CS Academy, porque a gente foi parceiro de construção desse segmento aí, né, de Customer Success. A cada passo que a gente dá, né, tá aqui na BASF, por exemplo, é um marco pra gente, né? Então você vai, baby steps ali, quando você olha pra trás, você fala, caramba, né? Olha o que Valeu a pena. a gente construiu. Vale muito a pena. Hoje, né, a gente tá chegando a 30 pessoas, também dá um frio na barriga, né? Você fala assim, caramba, e agora, né? Tem várias coisas que eu te mando, falo assim, cara, batemos 1 milhão de faturamento. Aí você fala assim, pô, eu lembro quando eu bati. Aí, assim, a gente conhece aí muitos empreendedores que já nasceram dando certo, porque o cara estudou em Harvard, MIT. E também nunca pagou um boleto. Exato. O pai bancou tudo isso, tal, etc. E a gente tem uma
uma responsabilidade muito grande e não tem um banco ali, né, financiando muitas vezes. Vocês são eram bootstrap também, eu acho que isso é uma responsabilidade muito, muito forte mesmo, então compactuo bastante contigo nesses pontos. Matheus, cara, vamos falar um pouco de Sense Data, né, para esse início. Por que foi CS? Por que se resolveu? Porque não tinha nem mercado, cara. Tipo, não é muito louco, né? Tipo, você olha pra trás e fala assim, putz, parecia muito legal na época, mas olhando pra trás não parece tão sexy assim. Não, cara, que é isso. Em 2016, CS todo mundo achava que era Counter-Strike. É verdade. Tinha, cara, assim, até palavra-chave, esse tipo de coisa era meio... No Google, né? Era muito difícil. Muito difícil e de verdade era caro, cara, porque é uma expressão em inglês e os gringos botando dinheiro a rodo em cima, porque era bem a época de desenvolvimento dos nossos 2 maiores benchmarks naquele momento, que eram a Gainsight e a Totango. Mas o ponto principal, Diego, foi o seguinte: eu acho que existia um desejo muito grande nos sócios fundadores da Sense Data em empreender, em construir alguma coisa. E diferentemente, eu tive outros amigos que fizeram essa mesma caminhada de outra forma, de uma forma muito mais científica, de verdade, assim, cara. Olharam mega trends, foram pra fora, cara, viram dado Brasil, dado a população, pô, cara, a gente vai fazer um business B2C de health, entendeu? Cara, o cara tava partindo de qual pressuposto? Onde eu tenho mercado. E olha que incrível o que você disse, a gente quase que partia do contrário, né? Porque a gente partia da seguinte premissa: onde eu posso agregar? Acho que esse foi o primeiro ponto. Assim, cara, não adianta eu empreender em agro. A minha história toda tá em business de software e tecnologia, assim como dos meus sócios. Então, onde eu conheço, onde eu tenho network, o que eu sei fazer é isso. Então, também não adianta eu montar barbearia digital, né? Com franquia. Não sabia, não ia saber fazer isso, né? Então, a gente partiu do seguinte princípio, tá bom, qual é o mercado que a gente conhece? A gente queria fazer com os próprios esforços, então a gente não foi aquele business que montou um PowerPoint e saiu atrás de dinheiro. Contrário, a gente montou um protótipo de produto e saiu atrás de clientes. Lembra que o pessoal falava assim, Matheus, você não gosta de investidor anjo? Eu falo, não, cara, eu adoro cliente anjo. Investidor anjo eu não preciso. E aí a gente, claro, cara, que existia uma característica entre os sócios fundadores da Sense Data, a gente já tinha passado por uma carreira corporativa com determinado êxito, ou seja, existia um certo background financeiro para a gente passar por aquele primeiro ano e meio. Tudo bem, não estou botando dinheiro direto na empresa, mas também não estou tirando nada. E eu acho que ali, Diego, teve um ponto que acho que foi crucial para essa decisão sobre Customer Success. Que o modelo de negócio na indústria onde a gente estava inserido estava mudando completamente. Você estava saindo de um modelo on-premise, que era um modelo de compra antecipada de licença. Eu gosto muito de comparar o seguinte, pessoal, assim, só para a gente colocar em contexto. Há 10 anos atrás, você comprava o Microsoft Office indo na Calunga e comprando uma caixinha que vinha com um CD, um DVD ou um disquete. Hoje você assina o Office sem sair de casa com cartão de crédito e paga mensal. Essa é a mudança que estava acontecendo. E quando a gente viu essa mudança acontecer, a gente falou, cara, quando você tem essa mudança de modelo de negócio, tem um cara que passa a ter muito mais poder do que ele tinha antes. É o cliente. Porque, aí trazendo um pouco mais para essa transformação que a gente está falando de SaaS, Software as a Service, que o grande primeiro protagonista foi a Salesforce, mas depois você teve toda uma indústria em cima disso, que para mim era uma revolução dentro da indústria onde eu trabalhava que fazia muito sentido, porque você pela primeira vez democratizava acesso à alta tecnologia. Vou te dar um exemplo. Quando eu fundei a Sense, eu contratei licença gratuita do Zendesk. Era o mesmo Zendesk que o Bank of America usava. Então, isso não era algo possível até então. Eu não poderia, como empreendedor, contratar um SAP. Eu não pude contratar um SAP nem quando eu estava com a Sense gigante. Porque até então era aquela, vamos descer
pro small business? Ah, vamos. Então faz o seguinte, dá uma enxugada no software que a gente tem, vende mais barato, só que não era desenhado para aquilo. Então, eles esqueciam que o cara ainda tinha que comprar hardware, o cara tinha que contratar serviço, a hora daquele serviço estava dimensionada para grandes empresas. Então, não encaixava. Você estava tentando pegar um quadrado e encaixar num círculo. Não funcionava. Não era só, corta as hastes que vai encaixar, vai encaixar torto. Então, essa mudança, cara, eu gostava muito dela. Eu já era um entusiasta de SaaS, eu fiz alguns negócios de recorrência ainda quando eu estava na TOTUS, que foram muito bem sucedidos. Vi o poder da escala. Você já tinha os primeiros SaaS brasileiros dando certo. A RD, que a gente comentou há pouco, vocês estiveram lá, vocês sabem disso. Já era ali um cara que estava começando a fazer um barulho, né? Assim como outros que depois vieram a ser clientes da própria Sense e tudo mais. E a gente falou, cara, essa é uma indústria nascente, essa é uma indústria que a gente acredita e que a gente quer participar do desenvolvimento disso no Brasil. E a gente acredita, e assim, não era só eu acredito em SaaS, eu acredito em recorrência, eu acredito em modelos de negócio que democratizam coisas e dão poder ao cliente. Acho que esse foi o primeiro ponto. Foi por isso que a gente foi para Customer Success. Então foi um conjunto de fatores. Eu posso agregar. E a última coisa, que era o que eu mais enchi o saco dos meus sócios, acredite se quiser, porque eu era o cara comercial da parada, era, mas não tem mercado. Mas eles vão vender para quem? Eu falava, eu não estou preocupado com os primeiros 10, eu estou preocupado com os primeiros 100. E teve um tema que o Guilherme, meu sócio de primeira viagem, falou para mim, que é muito importante, porque quando você vem do mercado corporativo, você é muito científico, você é moldado para fazer business plan, para aquilo funcionar, e tem uma coisa do empreendedorismo que o Guilherme trouxe, que é o seguinte, falou, Matheus, tem uma hora que você tem que dar um salto de fé, cara. Tem uma hora que você tem que acreditar. Então tem um ponto que é assim, cara, você não vai conseguir mitigar, porque é isso, quando você está na grande empresa é mitigação, teu trabalho é mitigação de risco, tem que caber no Excel e no PowerPoint. Quando você vai empreender, tem uma coisa de acreditar, até porque se você não acreditar, ninguém vai acreditar. Você é o primeiro a acreditar. Depois você tem que convencer clientes a acreditarem e você tem que convencer colaboradores. E quando você pergunta pro mentor, ele sempre discorda, né? Você fala assim, pô, eu tô pensando em fazer essa alteração aqui, aí o cara fala assim, mas por que você vai mudar? Né? Tipo, então, é muito doido, porque daí a gente acredita e fala assim, putz, não, vou no meu feeling, foda-se. Aí você vai lá e dá certo, né? E eu acho que foi isso, assim, teve um momento que eu falei, cara, então vamos fazer e a gente vai encontrar um lugar. Né? Ou a gente vai construir esse lugar, que eu acho que foi muito do que a gente fez ali quando a gente fala dessa criação de categoria. E de verdade, aí, em um momento, ficou interessante não ter ninguém fazendo isso. Porque tem uma coisa que ninguém via. Quando eu falava, não, tô empreendendo. Pô, mas Customer Success, por que vocês não fazem outra coisa? Pô, vocês são bons. Vai fazer um negócio de vendas. Só que você olhava, cara, já tinha os 5 CRMs, tinha RD, Lead Lovers, aí outros vindo, fora os gringos que também já estavam pousando aqui. E CS, cara, nada. Então eu falei, cara, vamos surfar esse negócio. E aí, esse nada passa, na verdade, a jogar a favor. Porque você consegue, com um trabalho direcionado, construir autoridade e referência. Eu acho que a gente acertou em muitas coisas, eu acho que em outras a gente foi até conservador demais, talvez conservador até por não ter muito conhecimento. Sempre falei para você que eu admirava a forma como você conseguia marketear e levar CS Academy de uma forma que a gente não conseguia ali. Aí você sempre me respondia humildemente, não, mas é que é B2C e tal. Não, mas eu acho que era melhor, entendeu? E tinha coisas que a gente não sabia fazer. Eu sempre falo, cara, se eu for criar um business de ticket médio faltou de esse M&A há 3 anos atrás. Faltou. Você sabe que eu queria ter vendido a Sense com o Customer Success Day de fora, né? Mas não deixaram. Mas tudo bem. Faz parte. Matheus, e me conta uma coisa. Depois que vocês escolheram um negócio, né, o mercado, onde vocês iam fundar para conseguir fazer acontecer a Sense Data,
tinha que educar o mercado e tinha que também trazer esses clientes, porque como era uma área nova, as pessoas, né, as empresas, enfim, não tinha nem tanto analista, assim, de CS como a gente se vê hoje, áreas de CS. Como que vocês começaram a vender? Porque diferente de outras empresas, né, que colocam ali no PowerPoint, como você falou, e vão tentar vender, conseguir investimento, vocês primeiro desenvolveram, né, o produto, a ferramenta ali da Sense Data, para depois poder vender. Onde que vocês arrumaram esses primeiros clientes? Você veio do comercial, então tem uma ótima experiência com vendas, mas era um produto novo. Então, como convencer e mostrar para o mercado a importância de uma ferramenta como a Sense Data? Isa, vou te contar a estratégia no detalhe, porque fui eu que fiz. O primeiro grande alvo eram startups SaaS fundeadas. E isso por 2 motivos principais. 3 motivos, na verdade. O primeiro é que eu conseguiria saber quem elas eram indo nos sites dos VCs, dos ventures, Legal. dos fundos. Então, você foi atrás. Então, a né? gente... Cara, a primeira coisa é, quais são os principais fundos de venture capital no Brasil? Cara, tá aqui. Na época tinha uns 15. Cara, vão no site dos caras e olha o portfólio. Você tem uma lista de empresas investidas. O segundo ponto é porque empresas fundeadas teriam dinheiro para contratar. Porque a nossa ideia inicial nunca foi ser leviano. Eu nunca disse para um cliente da Sense Data que era o software da Sense Data que ia resolver o problema de customer success dele. A gente brecou muito processo comercial porque o cara não tinha área. Eu já vi, já. Muito, você já viu isso? Eu falei, vai lá falar com o Matheus. Aí ele voltava, pô, o Matheus me Já deu barrou. não. Muito, cara. E isso é difícil de fazer no Brasil. O americano te agradece quando você faz isso. O brasileiro fica pé da vida, vai falar com outro né? cara. Não, mas Nariz como? empinado. Arrogância, nariz empinado e tal. E, cara, e a gente tinha o discurso, a gente justificava. Várias vezes o meu comercial tomou invertida, eu tive que entrar pra falar, não, cara, entenda que não é bem assim e tal. Então, exatamente por isso. Cara, eu não vou fazer o contrário do que eu tô pregando. Exato. E o terceiro ponto é que fundos tinham preocupação com churn. A princípio. Veja, nós estamos falando do CS clássico em SaaS. Depois a gente deriva para o resto. Mas o começo era esse. Então, muito da estratégia de conteúdo era, cara, bater na porta dos vezes, posso dar uma palestra? É engraçado, porque às vezes você fala, não, mas você quer investimento? Não quero investimento. Eu quero poder falar com os seus. Alguns, nem... eu contrato o Lincoln Murphy na época, famoso, trago ele aqui, ele faz palestra pros caras, tá ótimo. Beleza, sem problema. E muitos desses fundeados eu fiz uma lista e ia diretamente até eles. E, cara, eu posso te dizer que os 15 primeiros clientes da Sense Data foram dessa lista. Assim. E aí é aquela, você começa a fazer uma série de estratégias conjuntas. Então tinha essa estratégia de ataque direto, cara, praticamente um outbound, né? E tinham estratégias de conteúdo. Então a gente começou, e a primeira estratégia de conteúdo nossa não foi criar um blog, etc, etc. Eu tinha uma certa habilidade como palestrante, minha família é educadores e tal. Falei, cara, vou começar a dar palestra por aí de CS. Você era o conteúdo. Eu era o Disseminar conteúdo, a palavra disseminar de a palavra. Primeiro ano de Sense Data, dei 200 palestras, cara. Caraca. E às vezes tem um caso muito engraçado rapidinho, vou contar que esse é fun fact, esse dá corte até. Primeira ida nossa ao RD Summit. Então a gente queria ir ao RD Summit porque, cara, era um evento feito por uma empresa SaaS, Referência em que SaaS. tinham conteúdos de Customer Success. Cara, o Lincoln Murphy chegou a ser keynote speaker do evento. Então a gente falou, cara, lá é um ambiente bom. Muitas dessas empresas da lista estavam lá, seja como participante, seja com stand. Temos que ir. Bom, beleza. Sem grana, eu, meu sócio, tal. Não, você compra o aéreo. Cara, acha um Airbnb. O meu sócio, na época, não tinha muita familiaridade com o Airbnb. Pegou um que não é o espaço inteiro, era um quarto. Compartilhado. Cara, a gente chegou de manhã para economizar, fomos Senhorinha. direto pro evento, saímos à noite, chegamos. Cara, era uma casa numa viela, que era uma moça e a filha dela. Sério. A hora que eu entrei, eu fiquei 1 hora conversando com ela, tentando dissuadir ela de botar a casa dela no Airbnb. Eu falei, amor, não faça isso, pelo amor de Deus, mas eu olho as pessoas. No ano seguinte,
eu estava no melhor hotel de Florianópolis falando numa das plenárias principais. Então, esses são os marcos que no início do empreendedorismo você tem, principalmente se você é bootstrap, você tem que se apegar. Porque senão, cara, com esse monte de gente vendendo conteúdo, falando que trabalha 3 dias, que fica milionário em 10 segundos e tal, você fica maluco. Você Desiste, cara, né? isso é muito ruim para a saúde mental das pessoas. Eu tenho muita preocupação com esse tipo de abordagem, mas muita mesmo, porque eu vi isso acontecer, inclusive, com colaboradores na Sensidata, que eram profissionais excelentes, que precisavam de um tempo de amadurecimento, mas que esperavam que a carreira dele ia ser meteórica no primeiro elogio. E isso é muito ruim, porque tem uma distorção entre expectativa e realidade. E a Sense era uma empresa que a gente privilegiava muito, cara, o shortcut, e, cara, se o cara é bom, vamos reconhecendo, vamos levando o cara pra cima, etc. Mas não tem milagre, cara, porque existe um budget limitado, entendeu? Teve um dia que eu falei, cara, você vai ganhar muito mais do que eu, que sou sócio fundador disso aqui. Não dá, né? Então, eu acho que esse início teve, cara, como qualquer bootstrap, muito trabalho de formiga e muito trabalho, cara, testa, erra, testa, acerta, testa, erra, testa, acerta, testa, erra, testa, acerta, mas não era um negócio tão científico quanto o Vale do Silício. Parece até mentira o que eu vou falar. A gente nunca deu trial, a gente nunca deu de graça e, pelo contrário, no começo, o onboarding era mais caro do que ficou depois. Porque era uma questão de o que era mais forte meu no início? Era a consultoria minha e do Guilherme do que o produto. E também você tinha essa questão da educação, do comprometimento do cliente, etc. E no fundo, principalmente em Brasil, onboarding é uma coisa muito mais cobrada para gerar engajamento do cliente num período crítico da jornada do que necessariamente te dar dinheiro. Porque assim, a gente já tinha problema de no-show, de não tocar, cobrando onboarding, imagina se eu não cobrasse. E outra coisa que eu achei errado em estratégia SaaS é essa de, não, eu só cobro quando entrar no ar. Cara, isso aí é um premise. Entendeu? Porque os conceitos chama de PLG ainda. Vou dizer uma coisa, o Diego, no momento em que eu seto uma instância para o meu cliente, eu tenho custo. Entendeu? O bom caminho do teu onboarding depende de você, mas também depende do teu cliente. Então, e você está jogando todo o risco em você. O que eu já fiz foi, sim, a gente fazia muito, um valor menor, de repente no onboarding, durante o período inicial, e depois esse valor ia aumentando. Mas jamais esse conceito de, cara, eu vou começar a cobrar quando você começar a usar. Isso, cara, não existe SaaS sério no mundo que faz isso. Pode olhar na gringa. Não existe. Não existe. A não ser que for uma aplicação muito específica, algo que, cara, eu desconheço. Então a gente fez assim, e isso foi muito bom para nossa saúde financeira, cara, principalmente por ser bootstrap. No começo, né, você precisava escalar você e o Gui, né? Sim. Tipo, como que eu boto uma galera lá para fazer o que a gente tá fazendo? E que horas que você sentiu, falou, putz, agora vai, tracionou, eu consigo ter case aqui que vai mostrar para uma galera tipo Geofusion e Unilever, que depois você conseguiu chegar em indústrias que Cara, nem são tão SaaS assim também, né? O que rolou? Olha, tem algumas coisas sobre Sensidata que, cara, quando eu conto parece que é mentira. Mas a gente nunca, como sócio, a gente era tão focado em trabalho, em, cara, estratégia e tal, que a gente nunca, como sócio, parou, nem em churrasco de fim de semana, e falou assim, cara, o que vai ser a Sense do futuro? O que sabe, aquela vislumbrar, assim, pô, vou fazer um IPO, vou ser vendida, vou ser... Nunca. E ficar vendendo pro time ainda, né? Nunca. Não, aí já é estelionato, não pode. Aí não pode. E isso, cara, era resultado de um foco. Pra você ter uma ideia, cara, eu trabalhava com o Guilherme e eu não sabia coisas da vida dele. A minha esposa é amiga da esposa dele. Às vezes a Jaque me contava, não, vai ter aniversário da filha do Guilherme tal dia. Cara, você não sabe. O Guilherme foi viajar pra tal lugar. Não sei. Tá Mas com você trabalha ele todo dia com ele. Não sei. A gente só falava de trabalho. É trampo.
É trampo, Muito foco, né? trampo, foco. E por não fazer esses tipos de exercícios, cara, pra mim os grandes marcos da história da 6 foram o CSD. Quando a gente fez o primeiro, eu falei, cara, a gente conseguiu botar 100 pessoas no auditório do Google Campus. Acho que alguns, tiveram outros marcos. Acho que quando a gente foi pra residência do Google foi um marco importante. Isso aí é massa. Foi um marco importante porque ele colocou a gente em um grupo do qual a gente não pertencia. A gente não era assim, cara, os empreendedores se conhecem. A gente era outsider, a gente era os caras do mundo corporativo, entendeu? Cara, quando eu entrei lá no Google Campus, no primeiro programa de residência, cara, a galera era molecada, os caras vinham falar comigo, pedir dicas básicas. Você fala, mas meu amigo, você tá perguntando isso? E eram empresas assim, super promissoras, passaram num crivo enorme. Tem algumas hoje que são gigantescas, cara, assim, ó, da nossa turma, eu reciclo, cara, que é gigante, você vê em todo o produto, foi nossa conterrânea, cara, a IDWall foi nossa, foi da mesma turma que a gente, cara, depois na segunda já veio o GUP, cara, tem várias que tiveram, assim, super bem sucedidas, outras pararam no meio do caminho, o que faz parte, mas a gente entrou num grupo que a gente não fazia parte. Mas de verdade, cara, acho que no CS Days a gente olhava e falava, olha, cara, porque era quase E tem um problema do CSD, porque a galera chama o Customer Day de CSD todas as semanas. Cara, e putz, acho que por ser o primeiro evento e assim, cara, a gente teve grandes boas ideias e você fazer aquilo na raça, assim, acho que, de novo, a coisa da construção, né, putz, cara, deu certo, a gente conseguiu, uma coisa que era zero expertise nossa, zero, fazer evento, zero, e cara, e coisas que, com uma curadoria de conteúdo boa, sem abrir mão, sabe, cara, a gente deu pouquíssimos ingressos, assim, então foi realmente, acho que esses foram os grandes marcos ali. Acho que quando a gente chegou em alguns marcos de faturamento, quando a gente chegou a 100, quando a gente chegou a 100 clientes, que clientes eram um marco importante pra gente, e quando a gente chegou a 100 colaboradores. Acho que esses marcos foram importantes. Esse foi inesquecíveis. Ah, sem dúvida, cara. É o que eu falo, não existe nada como construir do jeito que você acreditava. Porque também, cara, eu acho que se você A qualquer preço, sai a qualquer preço no meio do caminho, aí é aquela, cara, assim, eu me lembro uma vez que eu fui viajar pra Itália e um cara me falou assim, ó, você vai pra Toscana, o destino é o caminho. Não se preocupa com o destino, o legal é o caminho. E de verdade, cara, o caminho é o mais legal. E eu vou ser sincero, eu sempre fui um cara muito preocupado. Eu acho que eu aproveitei menos o caminho do que eu poderia ter aproveitado. Normal. Eu era um cara muito tenso. A Jaque falava isso pra mim direto. Falava, Matheus, cara, você precisa decidir se você é o próximo Bill Gates ou se nós vamos morar embaixo da ponte. Porque cada dia você chega de um jeito. Então, assim, conquistava um cliente... Picos, perdi né? um cliente. Cara, a primeira vez que eu perdi um cliente, cara, você tem noção, eu dei 3 voltas no quarteirão. Não foi a gente lá, RP Flex? Não, foi outro antes da RP Flex. Eu lembro que foi quando foi a gente, A RP Flex foi o primeiro cliente. Você ficou bem chateado. A gente ficou por ser o primeiro cliente, a gente fez muita coisa legal lá. Mas, cara, eu acho que, assim, eu fiquei muito pé da vida de ter perdido o primeiro cliente por 2 motivos. Por ser o primeiro, então, teu primeiro churn em uma empresa que combate... E que comprou a ideia no início, né? Não, mas, veja, não foi a RP Flex que foi o primeiro cliente que a gente perdeu, e por isso, porque também não era um cliente que tinha exaurido o seu ciclo. A gente sabia que eles podiam ir mais longe. Não, ficando bem claro, eu não estava em CS, estava em marketing, então não compactou. Não, mas a RP Flex, ela exauriu o ciclo dela. Ela aproveitou o Sense Data, ela teve retorno, ela entendeu pela primeira vez os seus clientes com uma visibilidade Não, cortou mais... tudo, eu lembro dessa época. Eu perdi
uns 5 softwares. Todo E mundo... foi um negócio que foi dar uma reestruturação corporativa. Teve layoff quando nem chamava de layoff. Exato. Foi nessa época aí. Nessa época a gente chamava de demissão em massa. Matheus, você começou falando no início dessa conversa sobre a sua família ser uma família de educadores, que você tem essa facilidade em se comunicar, gosta disso também. E você acabou topando o desafio aí da CS Academy lá nos primórdios, quando não era uma empresa, era um projeto paralelo, um workshop em 2018, que foi o início da Sense também, né? Eram um pouco os primeiros anos da Sense. E eu lembro que a sua aula... ela era muito diferente das outras, porque o workshop ele era composto por jornada do cliente, modelos de atendimento, onboarding, e aí a sua era a última aula para fechar com o grande finale e falando sobre o profissional analítico, né, o profissional que olha dados, porque até então o profissional de sucesso do cliente era aquele profissional de relacionamento, que estava ali para se relacionar com o cliente, trazer uma boa experiência, mas não se falava muito sobre ele entrar na estratégia, olhar os dados, que eu acredito que seja muito que a Sense pôde proporcionar para os seus clientes, né? Como você olha a saúde do seu cliente através de dados, né? Não por achismo. Conversei hoje com o Matheus, meu cliente, achei ele triste. Não, entrei ali na plataforma, na ferramenta, vi que os dados são esses e vou passar, trouxe uma ideia, né, de estratégia para o cliente crescer e leva. E você levou muito você comentou que levou muito a palavra e fez 200 palestras, né, no primeiro ano de Sense, para disseminar a cultura de sucesso do cliente no mercado brasileiro. Você levava uma palestra, né? Eu lembro com muito carinho, porque era a mais difícil e a mais desafiadora para os alunos. Assim, os alunos já começavam a explodir a cabeça, assim, não, como assim? Chegou a parte difícil. Mas eu queria que você contasse um pouquinho por que você quis educar o mercado dessa forma, trazendo na contramão do que os outros profissionais estavam ensinando, de que sim, o profissional do sucesso cliente precisa ser analítico e olhar dados para tomar as decisões no dia a dia. Isso era quase uma revolta minha, Isa, porque eu não gostava que o profissional de Customer Success fosse um profissional de segunda linha dentro da operação. E ele nunca seria um profissional de primeira linha se ele não conseguisse defender os seus argumentos com dados. Porque essa é a grande questão. O que as pessoas não entendiam, e uma vez, cara, a gente fez muitas loucuras em dinâmicas lá, teve uma aula, eu me lembro, que agora grava pro CEO. Né? Por quê? Você repete aí que eu vou gravar. Vai! Volta. A galera adorava, não, adorava. Eu falei, agora grava pro CEO, vamos, começou de novo. Por quê? Porque a CS era tão novo e o CEO não sabe tudo. Você sabe disso, você é CEO das... O desafio é contratar gente melhor que a gente, né? Exato, e aí era um ponto que era o seguinte, cara, eu via muito CEO que não sabia nada de CS querer definir aquilo na empresa dele, estava errado. Então, o cara de CS precisava ser um educador. Só que, cara, como é que ele ia contra-argumentar, sendo que a cultura era uma cultura de atendimento, cara, cliente pós-venda é custo, lá. O cara precisava de dados. Ele precisava conseguir contra-argumentar, ele precisava entender as alavancas financeiras do business que ele estava incluído, para aí sim ele conseguir sensibilizar em cima de uma conversa que não é assim, não, mas o nosso cliente precisa estar em primeiro lugar. O cara olhava e falava assim, tá, como nós vamos fazer isso? Como que isso vai gerar receita, entendeu? né? E assim, cara, que retorno isso me dá? Então, era todo um trabalho para fazer esse cara tá posicionado e conseguindo defender ideias, não só naquela coisa, poxa, mas tem que... Porque eu via muito isso, assim, eu entendo que o profissional que está todo dia trabalhando com um cliente, seja em áreas de atendimento, seja em áreas de sucesso e etc., ele vê aquilo na pele, mas muitas vezes ele não consegue argumentar e colocar aquilo como um contexto de business. E ele fica mais ou menos assim, mas poxa, ninguém liga pro cliente. Cara, você acha que qualquer CEO de negócio não liga pro cliente? Ele liga, entendeu? Só que tem uma hora que vira uma chavinha, e essa chave é perigosa, que ele começa a trabalhar mais para dentro do que para fora. Isso é natural de acontecer. E dependendo de como você modular a cultura nesse momento, eu acho que as grandes empresas onde eu trabalhei, que tinham uma cultura não centrada no cliente, é porque ela estava centrada nela. E achando que centrada nela ia dar certo para o cliente. Não é assim que funciona. E como que cria essa empresa customer centric, né? Que você... Deve ter muito empreendedor ouvindo a gente, né? Uhum.
pela tua posição também. O que você acha que forma uma empresa que ela é realmente customer-centric, que não é um valor dentro do código de cultura, mas realmente, putz, ela prioriza o cliente, ela ouve o cliente para desenvolver produto, go-to-marketing e whatever. Enfim, né, qual que seria esse passo a passo? Assim, o que você acha que deu certo na Sense e em alguns clientes que você acha que são referências aí para dentro desse seu histórico? Diego, eu tenho uma frase que eu gosto muito que é: palavra empurra, exemplo arrasta. E eu acredito muito no exemplo. Não só, e muita gente acha isso, assim, não, isso funciona para empresa em desenvolvimento. Não acredito. Eu acho que funciona. Eu acho que essa é a grande característica de liderança que ninguém fala em curso palestra de liderança. Porque todo mundo tá falando de técnicas, de como convencer, de como não sei o que lá. Tá, e o que você tá fazendo? Você tá trancado numa sala de vidro, sendo o rei da Inglaterra. Você pede para todo mundo chegar no horário, mas você pode chegar às 11. Ninguém pode fazer almoço de 2 horas, mas você volta às 3. Aí fica difícil. Aí fica difícil. E isso é muito mais comum do que a gente imagina. E depois, se é assim, sabe quem vai fazer isso? Teu diretor, teu gerente, teu coordenador. Porque aí vira a síndrome do pequeno poder. Que ele entende o seguinte: virei líder, então agora eu vou me comportar como ele. Então, e aí o que acontece? Tá bom, Matheus, mas você me perguntou de customer centric, você tá falando de liderança, mas o ponto é, cara, aí começam os exemplos na hora de tomar decisões críticas pro negócio. Do tipo, cara, nós vamos dar um desconto para esse cliente porque foi a gente que falhou. Cara, nós vamos mudar esse roadmap porque essa é uma falha crítica para a maioria dos nossos clientes. Então, são as decisões no momento em que você vai ter que pôr a mão no bolso, no momento que você vai ter que reengajar alguma coisa, no momento em que talvez você vai tomar um pequeno prejuízo. Então, esses são os exemplos que o teu time vai olhar e falar, cara, esse cara... Entendeu? E aí a coisa começa a acontecer. Isso pode acontecer em grandes empresas também. Mas também tem uma construção desse negócio, porque você pode ter um exemplo que você acha que você está fazendo bem, mas não é isso que as pessoas queriam ouvir de você. Então você também precisa ter argumentos. Então é por isso que eu acredito muito em trabalho correto, que eu digo, cara, seja o exemplo. E de verdade, cara, se você fizer o arroz com feijão bem feito, cara, se eu for transparente e honesto com as pessoas, e quando eu falo pessoas, tanto o teu time como os clientes. Sua esposa. Cara, todo mundo. Todo mundo. Né? E você fizer coisa... Cara, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Todo mundo sabe, cara. Entendeu? E as pessoas, às vezes, insistem em tomar decisões equivocadas e tentar justificar. Porque ela precisa justificar, porque ela precisa dormir à noite. Então ela vai achar uma justificativa. Então esse tipo de comportamento, cara, eu acho que quando a gente... Todo mundo falava isso na Sense. Teve muita gente que saiu para grandes empresas para ganhar mais e depois voltava. E eles voltavam falando assim, eu gosto por causa da cultura. Aí um dia eu perguntei pra Karina, falei, Karina, o que é essa cultura? Será que a gente sabe? O que as pessoas veem aqui dentro? Que de repente elas vão pra fora e depois querem voltar. E aí a gente descobriu que era essa cultura de, cara, a gente tá jogando junto, de transparência. E de verdade, cara, de ter pouquíssimo apego a pequenas besteiras que você muitas vezes não sabe porque tem. Eu gosto da escola da minha filha porque se ela quiser fazer a lição dela deitada no chão, ela pode. E na Sense Data você também podia fazer isso. Porque o CEO ia estar de chinelo. Então, as pessoas, quando elas se sentem acolhidas e confiantes dentro de um ambiente de confiança mútua, elas rendem mais. E a gente esquece isso, todo mundo quer fazer o quadrado caber na bola. Né? De novo, né? Nada do que estou falando aqui é verdade absoluta, mas é o que funcionou pra gente. Com que certeza. Deu muito certo, Deu né? muito certo. E é muito parecido com o que a gente acredita lá também. E eu acho que o mercado 2016 para 2023 parece pouco, mas é muita coisa, né? Mas deixa eu só fazer um complemento para isso não ser entendido errado. Claro.
Mas ao mesmo tempo tinha uma seriedade na Sense Data muito grande. Eu nunca colocaria no escritório da Sense Data uma piscina de bolinha e um tobogã. Mas eu coloquei cerveja. Entendeu? Porque era depois, cara, assim, teve algumas vezes que a gente bebeu ali para uma comemoração, etc. Geralmente era depois do expediente, tava ali para todo mundo e boa. O pessoal fazia o esquenta ali, a gente tinha escritório perto do Largo da Batata. Vixe, Maria, Eu fui lá. Era o esquenta. Era o esquenta. Pros jovens. E o ponto era esse, assim, existia uma seriedade. Então não era aquele descompromisso, sabe? Ah, tudo vai dar certo. Ah, hoje eu vou ficar aqui olhando o horizonte e tal, porque eu vi isso acontecer em muitas culturas e dava errado. Lógico que dá. Dava muito errado. Só que muita gente demorou pra perceber, porque tinha tanto dinheiro que o negócio era fazer festa, era tirar foto pro Instagram com a boia do unicórnio, entendeu? Então, assim, também você tem que tomar muito cuidado, porque as coisas podem ser mal entendidas, mal interpretadas e degringolar para um lado que você não quer, que é perigoso. Que é o lance do exemplo que você falou, né? Sim. Você tá falando uma coisa que a gente precisa chegar nessa meta, mas no dia a dia você tá chegando às 11 da manhã ali e cobrando o resultado. Exato, né? Exato. Acho que também vem um pouco do exemplo, a gente era muito sério como sócios, a gente encarava aquilo com extrema seriedade. Dá o feedback certo na hora certa. Fala, putz, o cara pegou a latinha 5 horas, você achou que não era a hora. É isso. Fala, não, e outra, cara, assim, o básico, cara, elogio em público, corrija no particular. As pessoas, a síndrome do pequeno poder é quando o cara inverte esse negócio. Sim. Entendeu, cara? Dá esporro no cara com todo mundo ali, etc. Cara, são tipos de comportamento muito perigosos. E eu tive clientes com culturas extremamente agressivas. Eu ficava impressionado. Oh, meu Deus. Com certeza. Não, vários. Que eu falo, cara, não dá. Que o vendedor chega e te pede arrego porque o cara é um escroto, né? Não, cara, assim, eu participei de reuniões, assim, que eu meu, vai dar briga aqui. E eu tô aqui no meio, não sei o que eu vou fazer. Entendeu? Então, e de verdade, cara, assim, eram empresas grandes, cara, eram empresas que estavam dando certo. Então, assim, de alguma forma, eles tiraram aquela energia dali, sabe? Mas é aquilo, cara, você tem escolhas a se fazer. Talvez um dos motivos da gente ter sido bootstrap é porque eu acho que algumas decisões que a gente tomou em alguns momentos não seriam aceitas por fundos de investimento. Com certeza, você vira funcionário muitas vezes. Né? Não, cara, eu peguei cartas de fundos de investimento da pandemia que cara, teve um grupo de CEO lá que eu perdi a cabeça. Falei, não é possível. Não foi perder a cabeça, é forte demais. Mas assim, eu fui muito pontual. Falar, cara, assim, se a gente for fazer o que esses caras estão dizendo pra vocês fazerem, a gente vai entrar na Terceira Guerra Mundial. Cada um protege o seu, você não faz nada pros outros e pede tudo. Ou seja, venha a nós, vosso reino, nada. Sabe? Eu falei, cara, que loucura é essa? Ah, você vai atrasar pagamento, você vai demitir, você vai não sei o que lá, e pro teu fornecedor você vai pedir pra pagar depois, desconto, não sei o que. Aí você não consegue... Cara, vai ficar todo mundo... a maior live da Sense Data, a gente fazia um webinar mensal, foi na pandemia, e tá gravado lá, quem quiser ir no YouTube vai ter. E eu falo claramente isso, cara, nós vamos descer junto, vamos subir junto. Se a gente, cara, cada um se fecha no bunker aqui, eu não dou nada pra você, você não dá nada, cara, a gente tá perdido, a gente tem que colaborar. Que nem Rio Grande do Sul agora. Entendeu, cara? É um esforço de todo mundo, cara, que derruba tudo, derruba toda a burocracia, depois a gente ajeita, que nem pandemia. Ah, mas o fiscal, depois a gente acerta, mano. Tem que estar vivo para resolver o fiscal lá na frente, né? Então, eu acho que tem algumas decisões que são no-brainer. E quando você toma a decisão, cara, assim, tem hora que você tem que tomar a decisão com o coração, sem cérebro e planilha. Porque, cara, se você botar planilha em tudo que você vai fazer na tua vida, tá perdido. Aí não dá certo. Ô, Matheus, o que na tua opinião mudou em todos esses anos aí até 23, né, que você saiu? Ou 24 já? A gente saiu em 23, novembro de 23. O que mudou no mercado de CS? A gente tá aqui na BASF e a BASF tá falando de CS, né? E eu sei lá, eu tenho a impressão que lá fora não rola isso, né? Lá fora ainda CS é SaaS e ponto, e é recorrência e tal. E a Sense entrou em CS, a gente também tá lá em Raizen, né? A Jéssica tá lá, inclusive. E, pô, esses caras estão falando de CS para um modelo que às vezes nem é recorrente, mas dá para falar ali que dá para meter uma constância ali na receita. O que aconteceu no Brasil que a gente é tão criativo assim e o mercado tá tão grande?
Cara, eu vou te falar, isso é um misunderstanding nosso. Lá fora também tá assim. Ah, tá? Tá. Eu tenho algumas conversas com o pessoal da Gainsight e eles estão vendendo bastante para fora do mundo de tecnologia hoje, como plataforma. Então você imagina, cara, o prévio a isso. Eu acho que não é uma peculiaridade só do Brasil, porque no fundo o Customer Success foi a primeira metodologia bem documentada e bem argumentada para você fazer a gestão de clientes B2B. Então, cara, todo mundo que tem cliente B2B, seja ele recorrente ou não, encontrou ali uma forma moderna de trabalhar o cliente no pós-digital ou na transformação digital que a gente está enfrentando hoje. E tem muitos temas que Customer Success traz para a discussão que fazem sentido. Cara, cliente para a vida toda, cara, que isso é algo que o teu cliente está buscando, que isso levanta brand, entre outras coisas. Você tem hoje um público mais engajado do ponto de vista de formação de marca com relação ao comportamento de fato e não só aquilo que é marketing. Então eu acho que não é uma peculiaridade de Brasil. Eu acho que o Brasil foi mais rápido para isso do que outros países, mas eu não acho que é uma peculiaridade do Brasil. E de verdade, cara, eu acho que é algo... Eu tinha uma palestra que eu começava falando assim, cara, as empresas que estão transformando o mundo, porque todas as empresas globais colocaram perspectivas de inovação, sistemas de inovação, centros de inovação dentro da sua estratégia. Em diversas formas, algumas com investimento, outras com espaços como o Onono que a gente está aqui, outras de outras formas, com programas, com aceleradoras e etc. Porque elas queriam exatamente entender, cara, o que esses caras estão fazendo que eu não estou fazendo? E Customer Success é uma das coisas que essas empresas estão fazendo que eles não estavam fazendo. Então eu acho que é uma das coisas. Assim como ágil, assim como algumas práticas comerciais, eu acho que o CS vem nessa linha. É uma das disciplinas que não existiam em grandes estruturas e que você passa a olhar e aí encaixar dentro de uma realidade para o teu business. Né? Massa. E, cara, a gente tá indo pra fase final aqui do nosso tempo. Porque se deixar, infelizmente. Mesmo a gente tendo se muitas perde. perguntas. Exato. Eu queria voltar um pouco pro Matheus empreendedor, né? Essa tua saída na Sense, né? Esse M&A que a Zenvia fez com a Sense, eu acho que ela demonstra também uma maturidade fortíssima do mercado brasileiro. Sim. Da Zenvia se posicionando como uma grande plataforma, trazendo Movidesk, trazendo SenseData, e de empreendedores bootstrap, de empreendedores que estavam ali hands-on mesmo, provando que empreender não é fácil, mas que, cara, a gente tem mercado Sim. também, inclusive fora do Brasil, né? A Zenvia tem mercado aí Latam fortíssimo, né? E fez uma aquisição importante na Argentina também, que a gente fala das aquisições brasileiras, mas ela comprou a Sirena, que era uma empresa argentina e que já tinha assim, clientes nos Estados Unidos, etc. Foi o primeiro CRM de WhatsApp do mundo. Então, assim, algo que tem no portfólio da Zenvia que é único, é muito interessante. É uma empresa demais, assim, o Mercado Livre era meu cliente e eles conheciam a Sirena na Argentina e eles dominaram o mercado. Massa. Tem alguns clientes nossos assim que falam que entrou em WhatsApp com Sirena também. Sim. Antes de Zenvia. Fato. E falando de tecnologia, né, que você, já que lá em 2016 você foi visionário com o SenseData, né, que você está vendo agora com essa loucura de IA? Se você hoje fosse investir de novo, né, falar, putz, vamos empreender de novo, que eu acho que não é o caso, mas pelo menos por enquanto. Você olharia para o que, assim, que você acha que dentro desse nosso universo de clientes vai ser interessante, inclusive para quem está nos assistindo, ouvindo aqui,
que fala, putz, ó, olha para a tecnologia nesse sentido que talvez vai agregar pro teu negócio? Eu acho que toda... Eu sempre fui comedido para olhar para hype. A hype do momento é Artificial Intelligence, inteligência artificial. Tem o seu motivo, porque se as coisas se desenrolarem como é a perspectiva e como parece, é algo transformacional. Eu só não sei se é para bem ou para mal. Isso é outra discussão. Mas ele é transformacional. A gente, se inteligência artificial entregar o que está prometendo, a gente vai viver em um outro mundo. E aí, que mundo que nós vamos viver, como nós vamos viver nele. Agora, voltando um pouco para trás, tem uma frase que eu gosto muito de repetir, que é assim, qualquer investimento que eu fizer é founder first. A primeira coisa é conhecer a pessoa por trás do fundador. Eu acho que esse é o primeiro ponto, cara, porque isso realmente define muita coisa, e isso realmente importa. Uma coisa que o Mariano fala, né? Ele fala assim, cara, não tem nenhuma empresa de reconhecimento global que o founder não tá lá ainda. E ele até motiva aos empreendedores não buscarem investimento, né? Por conta disso. Cara, você coloca o investidor lá, ele vai cagar tudo na sua estratégia, Sim. na sua visão, no seu feeling e tal. Sim. O Mariano, inclusive, é defensor de uma coisa que eu gosto muito. Ele defende muito a capacidade da América Latina na mão de obra criativa digital. Ele já falou isso em artigo no Brasil Journal, em Spotify, e eu acredito muito no que ele fala. Realmente é diferencial. E a gente não pode ter complexo de vira-lata nisso. Eu não estou falando de desenvolver negócios globais, porque, cara, o mercado brasileiro ele realmente é muito grande e naturalmente você vai desenvolver. Você não é Israel, cara, que tem que vender para o mundo. Você é Brasil e dá para fazer empresas enormes aqui dentro. Mas o ponto é se reconhecer como uma mão de obra com capacidade de competição global. Acho que esse é o primeiro ponto. E acho que outra coisa que é importante a gente entender é que tem muita coisa no Brasil que dá pra gente ganhar eficiência. E tem muita coisa que eu acho que a gente fez digitalmente como primeira versão e que tá começando a vir as segundas versões. Folha de pagamento, por exemplo, é um negócio que você não teve ainda uma companhia de software digital, ó a dica aí, que conseguiu brigar com as grandes. Tem muita peculiaridade, CLT Brasil, etc, etc. Tem, mas eu acho que dá para fazer muita coisa nesse negócio. Tem Mateus, outros também, mas outros eu não vou contar. Peçam dicas depois pro Matheus. Mas eu já vi que no LinkedIn, agora, né, se vocês não acompanharam, em 2023, depois de todo esse foco que você trouxe, essa estratégia no trabalho, na Sense Data, né, alcançando grandes horizontes, indo para um mercado que até então não existia, né, sendo esse fundador visionário, junto com os cofundadores da Sense. Em 2023, ela foi adquirida, né, pela Zenvia. E como está esse processo agora, né? Como foi agora, ano passado sendo adquirida e agora esse seu processo atual, né, de paternidade 100%? Quais são os próximos passos ou como está sendo essa jornada agora para você? Cara, esse é outro tema que eu poderia filosofar, é o tema que eu mais gosto nos últimos tempos, mas vou tentar resumir aqui. Eu sempre falei que eu tinha 3 filhas. A Sense Data era a mais velha, depois a Maria e a Rita. Então, realmente, você fazer essa... passou na universidade? Ela passou na universidade a gente nunca teve tem muita gente que constrói uma empresa e tem um apego, assim, a gente tinha um apego pelas pessoas, não necessariamente pela empresa. Mas eu acho que o parceiro que a gente encontrou nessa jornada nos deu tranquilidade, e a forma como a gente ficou 2 anos lá depois da aquisição, fizemos a transição de forma muito tranquila, foi ótimo assim, para todos os envolvidos. Eu já tinha estado em outras empresas de tecnologia em M&As e acho que o nosso, assim, eu fiquei bem tranquilo mesmo. Mas um ponto importante é que é o seguinte, tem muita gente que ama o seu filho, mas odeia ser pai. Esse não é o meu caso.
eu amo minhas filhas, eu adoro ser pai. E a nossa sociedade, ela tem uma tendência a pormenorizar ser pai, ser mãe. Ele é uma pedra na tua carreira. Eu não acredito nisso, mas eu sou um privilegiado. Eu acho que o empreendedorismo te dá essa possibilidade de dar grandes pausas para você se dedicar a uma outra coisa. Então eu acho que dentro do meu contexto de vida, a melhor coisa a fazer agora é me dedicar a isso. Você se descobre, você se conhece muito, você se encontra com você do passado, é quase uma terapia. E você também, nesse processo, começa a questionar muitas coisas. É engraçado porque a gente escuta muito as pessoas falarem: eu queria ter uma vida menos corrida, eu queria ter mais tempo para os meus projetos pessoais, para comer saudável, para fazer exercício, para cuidar dos meus filhos, para estar mais próximo dos meus filhos, etc, etc, etc. A maior pergunta que eu recebo hoje, quando eu falo eu parei e estou cuidando das minhas filhas, é: o que você vai fazer? Eu falei: eu tô fazendo aquilo que todos nós falamos. Pô, eu queria uma vida tal, eu tô fazendo isso. Sim. E as pessoas estão: não, mas você é muito novo, mas Próximo passo. qual é o next step? O next step é isso aí, cara. Entendeu? Eu Já acho tô que, vivendo, né? eu acho, olha, uma das coisas, eu leio muito sobre isso, e eu acho que a gente teria um mundo muito melhor se a gente se dedicasse um pouco mais às nossas crianças e como a gente está criando elas. De verdade. Porque são eles que vão fazer o futuro. Então, isso, você tem uma responsabilidade muito grande. Né? Às vezes a gente fica olhando de retornar lá fora e a tua casa está destroçada. O que você está fazendo aqui? Né? Uma vez eu vi isso, que o cara falou: cara, o nível de dedicação e esforço que você vai ter que colocar em uma carreira para ser CEO de uma empresa de IPO, você vai ter que deixar a tua família de lado. Gente, é verdade. Dura realidade. Os caras vão tentar te convencer do contrário. Mas não tem jeito, cara. Um CEO de uma empresa média americana viaja 70% do ano. 70% do ano ele não está na casa dele. Se for numa empresa global, danou. Porque ele chega no sábado e sai no domingo. Então, cara, é falácia. Não é incompatível. Mas você tomou a decisão. Você tomou a decisão da tua carreira. Você não tomou a decisão de estar em casa. Mas, cara, isso é muito pessoal. Isso vai dar polêmica, esse assunto aqui. E até falando sobre isso, Matheus, a gente... Falando de outra polêmica, né? Uhum. Eu gosto de polêmica. Isso foi outra coisa. Eu nunca fugi de uma boa briga também. Nunca. O pessoal lá do marketing me segura também aqui no podcast, tem edição. Tem uma coisa que eu percebi na Sense, que durante a pandemia... Eu não sei se o dia já estava fechado, mas vocês voltaram remoto. Uhum. E vocês tinham uma galera lá no Nordeste, né? Em Natal tinham metade do time. Fato. E o Molina agora tá lá com a gente, como eu te falei. Ele tá morando lá, mas eu também sinto algumas necessidades presenciais, assim, time comercial. Tem muito cliente de São Paulo, né? Então, assim, tem essas coisas que vão nos rodeando e... o pessoal do G4 só fala de negócio de ter que ser presencial tal, e fica rodando essa polêmica, né? Qual que é a visão do Matheus nesse lance do... qual que é o conceito lá? Life balance lá, alguma coisa desse... Eu esqueci o nome desse Cara, vamos lá. Eu falei que eu não fujo de nenhuma briga. Pode fazer esse corte e mandar pro Thales, pra quem você quiser. Eu sou totalmente a favor do trabalho remoto. Totalmente. E como foi essa gestão? Não, mas eu vou dizer quais são os meus argumentos. Os meus argumentos eu acho que trabalho remoto não tem nenhuma influência em produtividade. Em produtividade. Que é o primeiro ponto que coloco. Eu não acho que as pessoas elas são desleixadas e etc. Se ela é desleixada e vagabunda em casa, ela vai ser no ambiente de trabalho. E o pior, no ambiente de trabalho ainda por cima, ela vai ser fofoqueira. Vai ficar puxando todo mundo pro cafezinho e etc. Então, ponto 1. Existem pessoas e pessoas. Essa pessoa ela não melhora porque ela está presencial e ela não piora porque ela está remota.
Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, existem negócios e negócios também, assim como existem pessoas e pessoas. E eu entendo que existem negócios onde é mais interessante que exista um ambiente de trabalho conjunto. Porque a colaboração, ou as coisas que são possíveis acontecerem apenas quando você está presencialmente, fazem muita diferença. Eu, por exemplo, defendo muito que time comercial e time de CS visite cliente, principalmente clientes grandes, por causa da cultura. Outra coisa, todo mundo comprou quando o Elon Musk veio e falou, não, todo mundo tem que voltar, não existe esse negócio de trabalho remoto, agora todo mundo... Claro, ele vende carro. Vocês queriam que ele falasse o quê? Você quer que o CEO da Shell fale o quê? Ele vende combustível. Da Nike, né? O seu da Nike. Você entende? Então, assim, eu acho que tem negócios e negócios. Agora, se você quer voltar para um trabalho presencial, simplesmente porque se você está em casa, você não consegue mostrar o último Rolex que você comprou, a sua camisa de marca, o seu novo carro, so sorry. Aí o problema é você. Então acho que esse é o ponto. Eu acho que tem negócios e pessoas e pessoas. Não é o trabalho presencial ou remoto que define A ou B. Então eu acho que como tudo na vida, cara, o difícil é o meio termo. E aqui eu não estou falando do trabalho híbrido. É de identificar essas questões de áreas, pessoas, teu negócio, como a coisa está acontecendo e etc. E aí tomar as melhores decisões. O difícil é isso. Fácil é bater no peito e falar, todo mundo que trabalha remoto é vagabundo, então é por isso que você tem que botar todo mundo aqui no curralzinho presencial. Aí fica fácil a discussão. Sim. Fica superficial. Eu vou continuar nas polêmicas aqui, já que você gostou. Tem uma nova leva, nem é tão polêmica, né? Mas tem uma nova leva de lideranças em CS, porque a área é nova, tem 10 anos. Você fala assim, putz, eu quero um gestor de 15 anos, você não consegue achar porque não existe. Grande desafio. E que a gente tá treinando lá essa galera e, putz, realmente, galera de 2 anos de gestão, 1 ano e tal, tá sendo cobrado por churn, então eles estão entrando em call com o cliente, fazendo tudo menos gestão. Que você tem para falar para esse povo, assim? Que você viveu na Sensidata de implantação lá de operações de CS, que talvez você possa trazer de dica, porque eu acho que, cara, vendo nossa audiência, uns 70% aqui são líderes dentro das áreas de CS CX. Que você tem para falar para eles? Fala assim, putz, esse aqui é o playbook, faça isso aqui, é o feijão com arroz, se você repetir isso aqui todos os dias, talvez dê certo. O que eu tenho para falar para eles é que não existe playbook. Esse é o grande problema de ser líder. Existem dicas, comportamentos, etc. Mas é muito tênue. O ser humano é muito complexo. Então, quando você vira líder, você está falando em trabalhar com pessoas diariamente que muitas vezes têm, idade diferente, formação diferente, cultura diferente. E você tem que fazer todo mundo trabalhar para um mesmo propósito. E você tem hoje muito conflito geracional nas empresas. Então, acho que esse é um contexto e uma dinâmica difícil para você assumir posições de liderança. Agora, o que eu acho que é importante a gente entender é que se você passa a ser líder, você tem que priorizar atividades de gestão. E esse não é o teu instinto inicial. Teu instinto inicial é deixa que eu resolvo. O cara tá fazendo errado, eu vou pular lá e eu vou fazer. Eu sempre disse isso com relação, por exemplo, à promoção de vendedores. Vou pegar o meu melhor vendedor e promover a gerente. O que acaba acontecendo é que você pode ter um gerente médio ou ruim e você perdeu o teu melhor vendedor. Assim, não é que esse cara não mereça ser promovido, mas ele tem que ser preparado para tal. A única coisa boa de você promover o melhor vendedor a gerente de vendas é que de fato haverá um respeito do resto do grupo que fala, cara, esse cara sabe vender, porque ele é o que vende melhor aqui. Mas às vezes ele não sabe passar isso. Você já viu, tem grandes pesquisadores que não são grandes professores. Aliás, esse é um equívoco da universidade brasileira. Você pega pesquisadores e coloca para ser professores. Eu estudei numa universidade pública e, cara, tinha caras ali que não tinham a menor condição de estar nunca se comunicaram dentro de casa, né? Não, assim, cara, era sofrível a aula do cara. Hoje, olhando em perspectiva, aquela era jovem.
olhando em perspectiva, eu falo, cara, esse cara, meu Deus, eu Coitado. tenho pena dele. Entendeu? Mas ele tinha que fazer aquilo como parte do trabalho dele, docência e pesquisa e tudo mais. Então as pessoas têm características. Eu acho que todo esse conceito de sucessão, e aí eu acredito muito no trabalho da área de people, que é realmente conduzindo essa nova liderança, e é por isso que eu entendo que a tua área de people, esse é um erro comum. Se você, assim, cara, deixa DP, todas essas áreas burocráticas fora da tua empresa, traz alguém de people que vai trabalhar gente e gestão. Que horas você e trouxe? essa pessoa tem que ser sênior. Eu trouxe tarde demais, essa é uma das coisas que me arrependo. Mas quando eu trouxe, era mais ou menos no tamanho que vocês estão, e digo mais, foi a contratação mais sênior que a gente fez na Sensidata historicamente. Naquela época a gente quase não tinha dinheiro para contratar, a gente trouxe pelo propósito e foi assim uma parceria inacreditável. Tá no mercado. Depois a gente conversa então. Muito legal, Matheus. Cara, a gente tá chegando ao final aqui esgotou o tempo aqui, mas enfim, daria pra gente conversar muito. Muitas Tem coisa horas. que não dá pra ir pro ar, né? Claro, a gente corta depois, não tem problema. Mesa de edição tá aí pra isso. Mas enfim, né, cara, muito obrigado mesmo por ter aceitado aqui o convite. Eu sei que agora a sua agenda tá corrida pelas filhas e por curtir também, né, esse gap aí que você tá dando, não sei, de carreira, de vida e tal, que você tá fazendo. Eu tive 8 anos de Sensidata e não tirei um dia de férias. Então, até 8 meses, que é todas as minhas férias que eu não tirei, eu saí em novembro. Então tá quase chegando. Eu não fiz nada relacionado a trabalho, coisas muito esporádicas. Agora, talvez, passados os 8 meses, aí eu vou ver se eu faço alguma coisa. Que papo inspirador, Matheus. Muito obrigada por estar aqui conosco. Abrir um tempo na sua agenda que a gente sabe que hoje é mais importante, né? Vem primeiro do que o trabalho, a nossa família. Te admiro muito como profissional, mas muito mais como uma pessoa. E tem uma frase sua que você não falou aqui hoje, mas você falava muito quando a gente se conheceu lá em 2018. E toda a aula você passava e que ficou assim pra mim, né? Então eu queria que antes de te pedir, né, pra deixar um ensinamento, alguma dica pra galera que tá nos escutando aí sobre CS, que você sempre falava, essa vida é boa demais. E eu queria saber se essa sua jornada, né, agora tá sendo boa demais e se essa frase, né, que você tanto fala, como que você pode dar de dica para as pessoas para que essa vida seja boa demais para todas elas também? Essa vida é boa demais. Eu continuo repetindo ela. E eu acho que ela tá um pouco envolvida, porque eu sempre olhei um pouco, eu sempre acho, a gente tem muito mais facilidade de reclamar. Eu sempre usava no curso eu usava esse exemplo, né? Você tem o reclame aqui, mas você não tem o elogio aqui. A gente tem muito mais poder, às vezes, pro negativo, pro que tá errado. A gente mais anonimato, né? Crítica, e quando é bom, a gente, foi legal, né? E eu acho que a gente tem que usar a positividade. A positividade, ela tem um poder. Assim, não é ser ingênuo, tá? Não é isso. Mas ter uma energia, sabe? Fazer coisas que as pessoas falam, pô, hoje foi legal sair de casa. Pra ouvir o Matheus falar, grava pro CEO, sabe? Essas coisas, cara, elas mexem, porque tinha muita reunião na sexta que eu começava cantando, brincava com um, brincava com o outro, faz o baixo aí, agora a gente vai fazer uma groove aqui e tal. E, cara, essas eram as melhores reuniões quando a Karina vinha pra mim e falava, hoje funcionou, Matheus, hoje foi bom, hoje... E olha que a Karina, olha que legal, porque ela era a minha mentora lá. Ela não era a minha gerente, ela falava, hoje você foi Fala líder. o nome não, que... Hoje você foi CEO. Então era muito legal ter dentro da tua própria empresa uma pessoa que te chamava para isso, inclusive quando a coisa não estava indo bem. Hoje não foi legal. Sinceridade, hoje, sempre. Né? E não era só aquele hoje não foi legal com ela, hoje não foi legal com o time, hoje esse exemplo não foi bom, cara, tinha que ter dado mais espaço para outra pessoa falar e etc. Então eu acho que é isso, é o que você falou, contrate pessoas que são melhores que você, porque isso vai te levar mais longe, cara. E de novo, é uma coisa que eu também sempre falei muito em palestra, que eu acho que é o ponto para deixar no final. Não existe B2B ou B2C, o que existe é H2H.
Human to human. No final, cara, você é uma pessoa representando uma empresa, ou você é uma pessoa ali que tem muita coisa para entregar e para externalizar. Eu acho que a gente tem que entender mais isso nos negócios. E Customer Success ajuda um pouco disso, porque Customer Success é, acima de tudo, um exercício de empatia também. Por isso que a comunidade é tão engajada. Você pode olhar, cara. Não existe, pode ser similar, mas uma comunidade igual Customer Success não tem. Cara, prévio à pandemia, você tinha, aqueles caras que tinham capítulos regionais, faziam... Meetup, acho que era CS Era Meetup. CS Meetup. Cara, os caras faziam Meetup em todo lugar do Brasil. Era inacreditável. Nem era só capital, tinha... Não, era interior e tal, e os caras se juntavam, às vezes tinha 10, às vezes tinha 30, às vezes tinha 300. Então, isso é algo incrível, porque tá todo mundo junto aprendendo, tá todo mundo junto, cara, trocando muita dica e etc. E isso é realmente extraordinário. E eu tenho muito orgulho, assim, das pessoas que são as referências, cara, que você tem muitos deles com acesso a vocês, mas, cara, os professores, a Lília, a Luciana, o Molina, o Pinho, cara, é gente muito do bem, gente que ajuda um pouco a fazer a cultura da comunidade. E eu falo pra galera lá que a gente nasceu com Meditech, mas a gente virou comunidade porque os clientes fizeram isso com a gente. Você fala assim, putz, não, sou aluno da CC Academy também, foram se juntando em grupos, e aí agora a gente tem que ser comunidade, a gente teve que fazer a comunidade. Né? Não, eu não tenho a menor dúvida disso, cara. Eu não tenho a menor dúvida disso, porque realmente acho que esse é algo peculiar, e é aquilo que eu digo, cara, assim, a turma da minha filha mais velha se dá muito bem como pais na escola, né? E tem uma mãe que tem outros 2 filhos mais velhos, e uma falou, pô, é sempre assim, né? Porque a minha mais velha era a primeira, né? Ela falou assim, Matheus, não às vezes acontece. Se você me perguntar por quê, não sei. Então eu acho que esse negócio da comunidade de CS no Brasil, não sei, cara. Como que foi? Qual que é o playbook, né, pra criar? Você vai falar, pô, mas você tá desde o início aí e tal. Não sei. Deu certo. Rolou, né? Rolou. Rolou e assim, a cada vez a gente se impressionava. Você pode ver, você vai fazer evento, cara, a galera vai, a galera engaja, a galera assiste podcast, vê o webinar, faz curso, se ajuda. É impressionante. Eu não sei te falar uma outra similar, não. Que orgulho fazer parte dessa comunidade, porque se não fosse ela, a gente não estaria aqui. Não estaria aqui. Nós estamos aqui por causa disso também, com certeza. E esse propósito nos une também. É verdade. Eu acho que é isso. Matheus, valeu mesmo. Muito obrigado aí pelo seu tempo. Eu não sei se você quer passar seu contato, né? Porque você tá nesse... Bota Matheus Pestana, você vai achar meu LinkedIn. No meu LinkedIn tem celular, tem e-mail pessoal. Fica à vontade, pode mandar mensagem, manda mensagem pelo LinkedIn mesmo. Tô sempre ali e à disposição. Que acho que o meu único trabalho que eu tenho hoje eu falo isso pro Diego, ajudar amigos, colegas, comunidade. Que você precisar dentro do possível, a gente vai ajudar. Sou prova viva, uso bastante. É isso aí. Obrigada. Galera, muito obrigado por ter acompanhado até aqui, né? Espero que vocês tenham curtido. Para quem tá vendo no LinkedIn, no YouTube, se inscreve no canal, dá o like aí no vídeo. Para quem tá no Spotify também, né? Siga aí o nosso canal no Spotify. Recomende para os amigos, né? Mande aí para o seu time, para o seu colega, para quem trabalha com CS, para quem quer trabalhar com CS, quem está desempregado e não sabe para onde ir, né? Vai mandando aí o nosso podcast, nossos canais. E se você quiser conhecer melhor a CS Academy, estudar com a gente, conhecer, fazer cursos, se certificar e entrar de cabeça no mercado, csacademy.com.br e conheça lá as nossas formações e os nossos planos. Venha fazer parte dessa grande comunidade. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima.